Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós iremos ler o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Em Tessalônica, passando por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi procurá-los por 3 sábados seguidos. Discutiu com eles, partindo das Escrituras, explicava e demonstrava para eles que o Cristo devia morrer e ressuscitar dos mortos. E acrescentava: o Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Alguns judeus se deixaram convencer e aderiram a Paulo e Silas, assim como bom número de gregos que adoravam a Deus e não poucas mulheres de alta sociedade. Fanatizados, os judeus pegaram da praça alguns maus elementos. Provocaram um tumulto, alvoroçando a cidade. Alguns se apresentaram na casa de Jason em busca de Paulo e Silas, para fazê-los comparecer perante a assembleia do povo. Não os encontrando, arrastaram Jason e alguns dos irmãos diante das autoridades e gritavam: esses homens que estão transtornando o mundo inteiro chegaram agora aqui também, e Jason lhes deu hospedagem. Todos eles vão contra a lei de César, pois afirmam que existe outro rei, Jesus. Ouvindo isso, a multidão e as autoridades ficaram agitadas. Exigiriam uma fiança por parte de Jason e dos outros irmãos. Depois soltaram-nos. Em Bereia, imediatamente os irmãos fizeram Paulo e Silas partir de noite para Bereia. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes se mostraram mais abertos que os de Tessalônica e acolheram a palavra com muito interesse. Cada dia examinavam as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Muitos deles abraçaram a fé, inclusive um bom número dentre as mulheres gregas de boa família e dentre os homens. Mas quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que a palavra de Deus fora anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá para agitar e confundir o povo. Imediatamente os irmãos fizeram Paulo partir para o litoral, enquanto Silas e o Timóteo permaneceram no local. Os que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas. Depois voltaram com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele o mais depressa possível. Em Atenas, discurso no Areópago. Enquanto esperava Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver aquela cidade entregue à idolatria. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os que adoravam a Deus. E todos os dias discutia em praça pública com os que lá se encontravam. Também alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a conversar com ele. Alguns diziam que estara querendo dizer
esse tagarela? Outros diziam: parece ser um pregador de divindades estrangeiras. Isso porque Paulo, no anúncio, falava de Jesus e da ressurreição. Tomando Paulo consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber qual é a nova doutrina que estás expondo? De fato, as coisas que dizes são estranhas para nós. Queremos saber o que significam. Com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam o tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades. De pé, no meio do Areópago, Paulo tomou a palavra. Atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, observando ao passar as vossas imagens sagradas, encontrei até um altar com esta inscrição: há um Deus desconhecido. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e talvez as apalpadelas o encontrassem a Ele, que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Também nós somos a sua linhagem. Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora faz saber à humanidade que todos em todo lugar devem converter-se. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, pelo homem a quem designou. Mostrou a todos que ele é digno de fé, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam, outros diziam: a respeito disso te ouviremos ainda uma outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé, entre os quais Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Bem intensa, né? Esse último texto. Discurso no Areópago. Bom, então, podemos perceber que cada lugar recebe Paulo com alguns atraves, né? Para interpretá-lo, cogitar, acreditar no homem, né? Veja só, nós seres humanos temos
e formamos inúmeros motivos para invadir o pensamento do outro e edificar o pensamento do outro com o nosso tipo, com a nossa base de raciocínio, com o nosso caractere, com a nossa variável em dispositividade sobre a ação, com o nosso verbo sobre a adequação. A gente quer mudar a frase de processo do ser, pois isso é poder sobre o ser. Isso é aliar o ser à nossa vontade. Tá entendendo? Isso é uma mãe educando o filho de alguma forma, mas isso também é um interesseiro buscando fazer com que as pessoas levem em conta o seu interesse, aceitem a sua oferta, né? Vamos dizer que um comerciante tentando vender os seus produtos, certo? É como uma árvore querendo anunciar o seu fruto. Só que todo esse querer, ele não vem de nós mesmos, ele vem de uma manifestação implantada em dispositivar-nos para esse cargo, para essa ação. Pois o ser humano, ele é fluido como a água. Aliás, ele se entorna de água e se transforma pela água que desassocia ele na unidade de formação de muitos em um. Muitos o quê? Muitos estados de ser. Sobre a água e o fluido que de vez em quando se solidifica e de vez em quando se gasifica para a comportabilidade de manter o nosso estado em segurança de composição. O exame do qual é citado aqui, que muitos fazem quando Paulo anuncia a palavra de Deus, o evangelho de Deus, contra o rei César, no sentido de que somente Jesus poderia ter o título de rei, mas mesmo ele podendo ter o título de rei dos judeus, ele meio que não faz questão de ser chamado como rei. Ele quer mais é ser irmão. Ele quer fazer com que nós nos sintamos verdadeiramente filhos de Deus, como as árvores parecem ser filhas da terra, porque elas não são capazes de abandonar a terra. Elas dependem da terra. E nós dependemos do Criador de todas as coisas, pois todas as coisas nos é possível experimentar. Mas, quando for vestígio de mal, é o nosso dever anunciar o mal para que os nossos irmãos não sintam o mal, pois nós somos comuns aos irmãos. E aprendendo sobre essa comunhão, a gente não faz uma coisa na sociedade que vai desagradar o irmão, que não vai ser possível ao irmão, que vai fazer o irmão se sentir aflito, sem Deus, não convencido da realidade, destituído do amor de Deus, prejudicado, amargurado, solitário pela falta de amor, pela falta de juízo, pela falta de entrada, né, no sentido da convicção. Tudo parece uma porta de quilômetros tentando chegar ao céu ou parecer que vem do céu. Portas selares, né? Você olha uma porta assim, ó,
A porta, ela é modelo padrão, mas quando você vê o que está diante da porta, o que está do outro lado da porta, que é um quadrado cheio de medidas, de exames, de classificação de julgamentos, de desidratações, de recomposições, de administrações, adestrações humanas, de composição de comportamento, né? Você começa a ver a irrealidade das expectativas processuais. Você vê aquela vibração, aquele universo como uma prova de vida. E aí, aquela porta que era comunhão, que era comum, passa a ser parecida como uma porta selar, uma porta que tem a altura do céu. E, de fato, pessoas do outro lado anunciam-se como pessoas que vivem, conhecem, estão no céu. Que tem gravado você, que tem... que sabem você, que sabem tudo de você. E aí você para na porta e fala: papai, eu não quero entrar. Eu não quero ir para o céu. Eu não quero passar. O seu cérebro diz isso. A sua fisiologia, o Espírito Santo que vive em você, de alguma forma, ele rejeita isso. Porque isso não é de Deus. Isso é de César. Isso é a vontade do rei César de ter poder sobre Jesus, de ter poder sobre o Filho de Deus, de poder até mesmo não ligar para ele, condená-lo se caso ele se fazer maior do que ele ou igual a ele, pois o César, as pessoas celestiais, a pessoa que está do lado da porta, do lado de dentro da porta, do outro lado da porta, ela quer dizer: tenha temor a mim. Eu sei sobre você. Eu desconto você. Eu tenho formas de contaminar você. Eu conheço o além. Eu sou mais velho. Você precisa me respeitar de uma forma esplendorosa, religiosa, hierárquica. São termos que são difíceis de cogitarem Deus nessa viabilidade, nessa arterialidade de assumirem, né? Bom, e por que as pessoas, né, fazem isso? Porque isso é muito atrevimento, né? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E aí a gente vê que quando a gente fala do examinar, a gente examina as coisas para dois tipos de sentença, mais ou menos, próximo ou distante, bom ou ruim, agrega ou não agrega, sente ou não sente, ajusta ou não, faz sentido ou não faz, pertence ou não pertence. Só tem duas respostas no exame: sim ou não, positivo ou negativo, e não pode ter algo no meio de um exame.
Então a gente examina para isso. Quando examinaram Paulo, viram que Paulo não tinha nada de mal. Então só poderia ser bom. Mas por que o poder da população fez questão de mudar o bom que o exame anunciava? Por que Paulo precisou se afastar dessas pessoas, ainda mais que muitos viram que ele era bom de verdade no exame das palavras que ele trazia, das escrituras? Por quê? Por que contestaram Paulo? Porque eles tinham um método onde eles acreditavam e viviam de tal forma que a adaptação nova pareceria para eles mudanças, e as mudanças trazem muito trabalho, muito esforço. Quando a gente fala para uma pessoa mudar um hábito, é muito difícil. A pessoa ela chora. Mas às vezes você já ouviu que chorar faz bem, mudar faz bem. Tirar a sujeira faz bem. Isso muda. Tirar o falso Deus faz bem, né? Dói, porque tira nós do hábito. A gente já estava acostumado naquela libertinagem, naquela evocação de poder, em parecer além do que somos, em crer no poder que representamos, né, dentro de uma história, de uma aparência. Então, por isso, né? Por isso todos falavam assim: fora, Paulo! Fora, você não traz palavra nenhuma, deixa a gente viver aqui na nossa. A gente já está habituado aqui, a gente já é nosso hábito. Aí as pessoas que liam, que não tinham não apresentavam sintomas contra a proposta de Paulo, contra as verdades que Paulo trazia, que não tinha preconceito contra Paulo, liam, estudavam e viam que fazia sentido, e eles passavam a trocar o choro por sorriso, porque as pessoas começavam a sorrir pensando na vitória, da mudança que Paulo trazia, que era o seguir Jesus e não seguir a César. Se guiar em César, não se guiar em Jesus. Todos. Então existe a medida, a potência mediada pelo Cordeiro de Deus, que tira os nossos pecados pela mediação, né? Essa análise. Então, enquanto César falava assim para os seus soldados: vai, custe o que custar, morram, sacrifiquem, vai, lutem. Jesus virava e falava assim: vá, mas vai com amor. Leve o amor, leva o perdão, vai com cuidado. Olhe por onde anda. Se te atacarem, corra. Veja uma outra maneira de unir, de vencer a guerra, né? Ou seja, de perdoar o inimigo, de comunicar, né? De selar esse mal,
esses contras. E César não. César fala assim: morram vocês, soldados, mas conquiste o meu território, conquiste a minha vontade, faça a minha vontade, doa o que doer, faça o Abner de não ganhar um salário bom, faça ele parecer que é burro, faça que ele se sinta desprestigiado, custe o que custar. Faça as pessoas ganharem salário mínimo, elas não podem vencer na vida. Matem elas nessa instrução, dizem que não tem outro jeito, dizem que tá bom demais, dizem para elas ler a Bíblia e ponto final. Esse é o César. Jesus não. Jesus falava assim, leve o amor, leve o perdão, leve a comunicação, leve o meio de união, leve o sacrifício, custe o que custar, morra mesmo que se doa o que doer, se preciso morra, mas morra para que todos tenham a salvação, para que todos possam um dia viver de verdade, se libertarem. Esse é o meu evangelho. Papai do céu quer a liberdade. Se vocês decidiram se unir para isso, que seja de verdade, que não seja só para poucos. Que os poucos que hoje são libertos saibam esperar o momento onde todos verdadeiramente serão. Não façam propagandas enganosas. Não tente anunciar Satanás como se fosse um método de converter as pessoas para o cristianismo, para que elas não encontrem Satanás. Não falem mentira. Não criam figuras para varrer as pessoas para o seu lado. Leve com amor, paciência. Se você não sabe ter isso, então aprenda antes de sair. Sinta isso em você. Se coloque verdadeiramente no lugar do outro. Sinta o que o outro sente na pele. Olhe como o outro olha. Se queres verdadeiramente ajudar. Senão, você só está brincando. E brincar com o outro não é o momento. Às vezes não é o momento de brincadeira. Talvez para você pareça ser, né? Daí da onde você olha. Mas para uma pessoa que não é bem sucedida e que sabe que não é por causa dos irmãos, porque ela sempre foi filho de Deus, sempre teve potencial para as coisas, ela não consegue brincar. Não há como brincar. Não é possível brincar ganhando um salário mínimo, não podendo ter convicção no futuro, ter medo do futuro, ter medo do presente, da ameaça, inclusive daqueles que dizem nos amar, dizem ser familiar, dizem nos conhecer. Ter medo disso no presente, isso não dá para brincar, não dá para festejar. É incrível o quanto isso é mal. E tudo isso dizem ser ferramentas para varrer as pessoas para a igreja. Só que se a igreja não entender que ela não precisa de ser uma pá que vai nos levar para a sacola, vai nos separar, nos organizar, e ela entender que ela está em tudo,
uma vez que ela se propõe a anunciar o Evangelho de Deus, ela não pode esperar, ela tem que agir, ela tem que coordenar e ela não faz. Muitas das vezes ela não faz isso. A gente tem muita aparência. É um rito à aparência que a gente tem na realidade. Na real, a gente tem aparência de inteligente, aparência de educado, de bem vestido, de bom, bem sucedido, aparência disso e daquilo. Mas paz não. Quem é que está em paz? Quem é que vai na missa e está em paz? Quem é que vai à igreja e está em paz? Quando vê o mendigo, como é que você está em paz? Quando vê um carro melhor que o outro, o que subjetivamente diz eu sou mais rico que você, quem está em paz? Quando não tem dinheiro para comprar tênis, sapato para o filho jogar futebol, colocar o filho numa escolinha, quem está em paz? Como é que você quer que a pessoa vá para paz? Misericórdia. Como você se entende nesse meio de entender que faz parte desse poder, que maneja o poder, que tem pessoas que esperam de você saúde, salário, possibilidade. Se você não... Eu preferia não ganhar nada, trabalhar, não ganhar nada, mas poder ter tudo. Poder, quando disponível para mim, viajar de avião, conhecer outros lugares e ter acesso às escolas, isso e aquilo, qualquer escola que for. Eu queria ser bem recebido. Eu não queria que as pessoas tivessem vergonha de mim. Eu queria entrar na sala de medicina e eu não queria que as pessoas perguntassem qual que foi a minha nota no Enem. Eu queria que elas me recebessem, que elas não tivessem vergonha de mim, vergonha da minha nota. Eu queria que elas me recebessem como irmãos dela. Eu queria que isso fosse justo, pois às vezes eu estaria experimentando algo para minha salvação. Talvez a minha salvação dependesse disso. Eu não queria que o governo negasse essa coisa tão simples que as pessoas doariam em outra ocasião. Elas doariam o saber. Elas agradeceriam a nossa presença em outra situação. Mas elas utilizam a nossa presença para cobrar mais dinheiro, para dizerem a si mesmos que estão fazendo mais pelo mundo do que os outros, que merecem mais, que estão salvando mais vidas, que atenderam mais pacientes, o que é uma vergonha. É uma tristeza essa conta que contaminou as pessoas e gananciou as pessoas para estarem uns com os outros. Eu gostaria que as pessoas me recebessem de iguais, como se eu fosse um elemento de Deus, uma peça, e que nós juntos nos salvaríamos, que pudéssemos confiar. E não que as pessoas pensassem por trás de mim sobre os pecados meus em relação aos delas. O quanto eu sou pornográfico, o quanto eu sou ladrão, o quanto eu sou vaidoso.
Por que essa métrica está desenvolvendo e faz as pessoas pensarem enquanto nós poderíamos estar unidos para desenvolvermos pensamentos de união? É uma tristeza. E Paulo, com certeza, não carregava isso. Deus, com certeza, não queria isso para nós. Mas a carne venceu. Ao longo dos anos, a sua vontade foi sendo feita. Hoje a gente vive sobre a vontade da carne. A gente vai no supermercado e tem um monte de itens. Nossa, dá até medo de se perder nos produtos. Tudo vontade de carne. A gente nunca precisou de toda essa eloquência, essa oferta que não dá nem para escolher. É difícil, é caro às vezes. Não é preciso. Entende? Nós não precisamos disso. A gente precisa de união, de amor, de querer voltar, de querer renascer, de querer voltar para a sala, de querer voltar para o bem recebido, de querer continuar recebendo bem as pessoas, de querer suportar as pessoas e não olhar para as pessoas e tentar descompreendê-las com as suas análises de dados, tentando dar a proporção de quanto a pessoa é isso ou aquilo e aquilo e aquilo outro. Então X é igual a Y e Z e a imagem é essa. Porque a imagem que nós temos de tudo é uma vergonha. É uma cobrança onde nunca poderíamos pagar. E quando a gente ganha alguma coisa, parece que a gente ganhou. Não parece que a gente viveu e sofreu para que pudesse ter esse mínimo disponível. Então, é isso. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Esse foi o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. E no próximo vídeo a gente continua a leitura. Um abraço para vocês e fui!